Nós somos a Igreja de Deus e queremos deixar um legado. Venha descobrir qual. Nesta nova campanha devocional. Dia 38. Perseverando na oração. Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Jim Cymbala, pastor da igreja Brooklyn Tabernacle, nos Estados Unidos, contou que sua filha, Chris, certa vez se rebelou contra sua família, saiu de casa e estava vivendo o mais longe possível de Deus. Contudo, toda a congregação que seu pai pastoreava conversava com Deus sobre ela. Durante a reunião semanal de oração, um membro sugeriu que todos deveriam orar, especialmente por Chris. E naquela noite intensificaram as orações por ela. O pastor Jim conta que 2 dias depois daquele clamor de oração, ele e sua esposa, Carol, estavam na casa e alguém bateu a porta. Ao abrirem, viram sua filha arrependida e dizendo que estava voltando para casa. Contou-lhe que uns dias antes havia sentido uma profunda tristeza pelo tipo de vida que estava vivendo. E a primeira pergunta que ela fez ao pai assustado foi a seguinte: quem estava orando por mim? Ela pediu perdão e voltou para Jesus. O casal Cymbala concluiu que o momento em que sua filha estava sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus era o mesmo momento em que a igreja estava orando por ela. No texto de Lucas 18, 1 ao 8, o Senhor Jesus contou uma parábola com a intenção de demonstrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar, ou seja, perseverar na oração. Paulo ensinou aos Tessalonicenses: ore sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E aos Filipenses: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Acredita-se que perseverar em oração tenha 2 sentidos. Primeiro, orar sempre, não parar, não desistir, não desanimar. Segundo, perseverar no mesmo assunto, seguir pedindo a mesma coisa até receber. Contudo, não sabemos orar como convém. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 20. Muitos dos pedidos que fazemos não os recebemos porque não pedimos corretamente. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Jamais devemos orar para satisfazer os nossos prazeres pessoais e alimentar o nosso deleite individual. Nossas orações deveriam sempre ser e estar de acordo com a vontade de Deus, assim como o próprio Jesus Cristo ensinou na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 15. Pior do que não perseverar em oração é perseverar em oração por algo que não é da vontade de Deus. Quando perseverarmos em oração naquilo que Deus quer, independente da resposta, não ficaremos tristes, frustrados nem decepcionados, pois a vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita. Inácio de Loyola disse: haja como se tudo dependesse de você, sabendo bem que, na realidade, tudo depende de Deus. Portanto, a ordem é: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos capítulo 12, 12. Vamos orar? Que Deus levante um exército de homens e mulheres que orem segundo a vontade dele, que priorizem perseverar na oração para a glória de Jesus. Que o Espírito Santo aumente em nós a vontade de orarmos sempre sem desanimar. Que Deus te abençoe.